boa noite. Me chamo Camille, sou estudante de Direito aqui da Universidade Jorge Amado, assim como Luiz Antônio, Larissa Souza, Aldeli Rose e Laís Ananda. Hoje nós vamos falar sobre o crime de infanticídio. Crime esse que está previsto no nosso Código Penal, no artigo 123, que diz que matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. A pena é de detenção de 2 a 6 anos. Nós vamos discorrer sobre esse crime e, para ficar mais didático, mais ilustrativo, nós trouxemos um caso de Juliana Alves, que foi acusada de ter cometido o crime de infanticídio. O que foi que ocorreu? Juliana estava grávida. Ela já possuía outros 2 filhos, um de 2 anos e o outro de 3 anos. E um dia comum, um dia qualquer, em sua residência, ela sentiu fortes dores, as chamadas contrações, ao sair do banheiro. Ao se apoiar na janela, o bebê acabou caindo, o bebê acabou nascendo naquele momento. O cordão já estava deteriorado e ela se viu ali naquela situação sozinha, não soube muito bem o que fazer, pegou a criança, enrolou numa coberta e pôs em cima da cama. Foi dormir cansada, exausta, e durante a madrugada, a criança chorando muito, ela se viu sozinha, perdida, com outros 2 filhos. Então, tapou a respiração dessa criança, tapou na boca e o nariz. Voltou a adormecer, acordando somente no outro dia, quando ela se limpou, tirou ali os restos do parto, enfim. Passou alguns dias, ela tornou a pegar a criança e colocar dentro do armário, dentro do guarda-roupa. Passou mais alguns dias, ela retirou a criança do guarda-roupa, levou para o quintal da sua casa, colocou folhas de bananeira seca em cima dessa criança e ateou fogo. Posterior a isso, ela foi indiciada e acusada de ter cometido esse crime. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho para contextualizar. Para ser caracterizado infanticídio, a gente precisa de 2 condições. Primeiro, a mulher tem que ser da mãe para o filho, né, logo após o parto, para ser considerado infanticídio. Então, o que eu venho trazer aqui? Logo após o parto. Aí a gente pensa, uma mãe que acaba de parir essa criança, ela está num estado aonde ela está envolvida por diversos hormônios, fora as questões socioeconômicas de uma mulher que escondeu a gravidez da família, dos vizinhos durante todo esse tempo. Então, assim, é uma mulher que provavelmente já estava exausta e ela, ao parir, quando a mulher está de parto, ela tem uma liberação imediata de vários hormônios, a progesterona, as endorfinas e o estradiol. Então, ela perde esses hormônios todos, então dá um cansaço imediato, né, logo após o parto. Além disso, o que acontece? Ela já estava, provavelmente já vinha de uma gravidez cansativa, porque você esconder a gravidez de uma pessoa, de várias pessoas, é muito doloroso para a mulher, né? E analisando desse contexto de que puerperal, né, no direito brasileiro, especialmente no crime de infanticídio, precisa que seja compreendido o estado puerperal. E o estado puerperal, ele ocorre justamente nessa condição. A mulher, ela é envolvida por diversos hormônios durante a gestação. Porém, na hora do parto, no momento do parto, quando começa o trabalho de parto, esses hormônios, eles entram em ebulição, de fato, na mulher. E quando ela pare, ela perde todos esses hormônios, por isso que dá esse cansaço imediato logo após o parto. Né? E aí o que acontece? Nelson Hungria, ele trata de uma condição que, embora não suprima totalmente a imputabilidade, ela reduz a capacidade de entendimento ou autodeterminação da parturiente, porque justamente ela perdeu esses hormônios, né? Então, nesse contexto, o que acontece? Ela entra num estado de cansaço excessivo, de confusão mental. Às vezes a mulher também não compreende, não tem compreensão do que está acontecendo. Se ela já tiver algum fator físico, psíquico ou socioeconômico que esteja ali envolvendo a vida dela.
Então, ela fica naquele estado. É por isso que a gente para pensar aqui agora. Como é que essa mulher pega a criança, bota a criança na cama, só no dia seguinte que de madrugada essa criança chora e ela vai tampar a boca dessa criança. No outro dia que ela vai limpar. Aí a gente fica assim, isso num quarto onde está dormindo ela e, segundo o relato da própria acusada, onde ela dormia com os 2 filhos. Como é que ficou essa relação durante esses dias até ela pariu na terça-feira até sexta-feira, o dia em que ela coloca a criança no guarda-roupa? Então aí dá para perceber, dá para a gente ter um entendimento melhor sobre o que é esse estado puerperal. Porque num estado normal, vamos dizer, uma pessoa que comete um homicídio, a primeira coisa que ela faz é tentar se livrar da arma do crime do corpo. Ela não fez nenhuma coisa errada. Exato. Apesar de que no início, né, a denúncia feita foi na questão de homicídio, né? Sim. Mas só que aí no decorrer de todo o processo, de toda a situação, ficou claro e evidente que ela estava no estado puerperal, né? É tanto que, em determinado momento, a própria juíza, por entender o estado que ela se passava, pediu que fosse de fato feita uma nova perícia por uma pessoa, né, um especialista, que é dotado de inteligência para poder identificar, mesmo tendo 2 laudos anteriores de 2 médicos legistas, né, ela poderia entender que aquilo ali poderia interferir de alguma forma, porque a gente tem, né, que entender que o estado puerperal só pode ser caracterizado de todas as situações e também atestado por um psiquiatra, tanto que a própria magistrada mesmo. Mas você sabe que existem doutrinas de juristas que já não acreditam que precise, às vezes, inclusive Rogério Greco, ele fala isso, que às vezes no próprio depoimento, na tomada de depoimento das condições da mulher, que pode ser caracterizado. E aí é que entra o estado puerperal indeterminado. Porque o indeterminado você não precisa, você não tem um laudo, você tem apenas os fatos. E os fatos são suficientes para poder caracterizar essa mulher no estado puerperal. E no estado puerperal indeterminado, você, por exemplo, você não tem um laudo, você só tem os fatos em si, os fatos relatados, os fatos colhidos, né, de provas, mas que nessa dúvida se ou não, se ela estava ou não no estado puerperal, aí é que gera dúvida e pode gerar um dúvida para o réu. Porque ela não sabe, o juiz não sabe de fato se estava ou não. Então, na dúvida, a réu é inocente. Inclusive, você falou até de doutrinas, a gente pode também falar sobre Francisco Liceu, né, que ele tem um entendimento que ele fala que de jurisprudência majoritária, no sentido que dispensa a perícia para a questão do estado corporal, porque os próprios efeitos da própria gravidez, como você falou, não ter apoio da família, não ter apoio do socioeconômico, decorrente, vamos dizer assim, de uma rotina, vamos dizer, cansativa. Ela já tinha 2 filhos, um de 3, um de 2 anos, então basicamente essa gravidez dela, um de 2 anos, desejada de 2 anos, já estaria ali com 1 ano e 3 meses, se a gente for fazer uma conta. Então já são situações corriqueiras que acaba mesmo desenvolvendo, interferindo e desenvolvendo o próprio estado puerperal. Exatamente, como você mesmo citou, né? Que o próprio fato já deixa caracterizado. Sim. Porque uma pessoa normal, quando comete um crime, um homicídio, a tendência é querer se livrar logo, querer resolver logo, e não ficou isso evidente nessa cena desse crime, né? Ela ficou totalmente conturbada, e isso consegue ser identificado por qualquer pessoa que vai analisar esses fatos. Inclusive, se você observar, há na linha do tempo, né, entre o momento do parto e o dia em que foi caracterizado como morte da criança, que foi quando ela coloca o corpo lá no fundo, como você falou, e toca fogo, foi um interstício de tempo de 9 dias. De homicídio qualificado para um crime de erro de tipo, baseado na tese de que a causa da morte do bebê foram as queimaduras. Mas é importante ressaltar, como está lá descrito no testemunho dela, no depoimento dela, de que ela tentou asfixiar o bebê e ela queria matar o bebê. Então a intenção dela vale muito mais do que o fato em si, do que o fato de ela ter queimado, supondo, achando que ele já estava morto. Não afasta o dolo inicial de ela ter tentado asfixiar, porque não foi só ela queimar o bebê, ela tentou asfixiar antes e ela acreditava que já tinha consumado o crime. Então essa tese foi afastada
por conta disso. E aí o relator fala que no máximo seria um crime impossível, que ela teria queimado, sendo que ele já estava morto. E aí depois que vem essa questão do estado puerperal e fica constatado isso, né? É porque não tem como negar, né? De fato houve um crime, agora a questão é em que condições houve esse crime, né? E é isso que tem que ficar bem definido no infanticídio. Que é a condição de como foi cometido, né? Qual o estado dessa mulher para ela cometer esse crime? Ela tinha consciência do que ela estava fazendo? Exatamente. E é importante deixar aqui evidente que o crime de infanticídio, ele é um crime próprio. O que é um crime próprio? É um crime que já vai deixar ali definido quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Então, nesse crime, somente o sujeito ativo é a mãe e somente o sujeito passivo é o próprio filho. Sim. Ainda sendo um crime próprio, tem a questão da teoria monista, né? Que é quando fica muito fácil definir, na verdade já é muito difícil definir quando é uma mãe matando um bebê, um crime sozinho, né? Sem participação de terceiros. Mas quando tem a participação de terceiros, ainda assim, de acordo com a teoria monista, todos respondem pelo mesmo crime, ainda que os demais não estejam sob a influência do estado puerperal, não tem como caracterizar uma pessoa em um tipo penal e caracterizar outra. Todos respondem por infanticídio, porque essa é a elementar que caracteriza o crime de infanticídio, sendo que cada um responde na medida da sua participação, na medida da sua culpabilidade, né? É interessante a gente falar sobre isso também, porque quando eu estava estudando sobre o caso, eu vi um exemplo que uma pessoa ela questionou o professor que estava dando a aula sobre o que aconteceria se um pai, por exemplo, ajudasse a mãe a cometer isso, se ele responderia por homicídio ou por também infanticídio. E aí o professor ele fala sobre a teoria monista também, né, que se a pessoa ajudar a mãe, sabendo do estado que ela se encontra, também se enquadra como infanticídio. Não é um crime diferente. E a desclassificação, ela entra também nesse tópico porque quando aconteceu o crime, ela foi indiciada, houve essa tentativa de enquadrar como homicídio qualificado. Só que ele foi inicialmente tipificado como homicídio qualificado, mas depois, quando se analisa o artigo 123 do Código Penal, a gente vê que quando o crime ele envolve o objeto ativo, que seria a mãe, e o objeto passivo, que seria o recém-nascido, ele se enquadra como um crime privilegiado, que é quando tem esses elementos essenciais para que tipifiquem o crime corretamente. Então, quando esse crime ele veio à tona, ele foi tentado ser classificado como homicídio qualificado, mas quando foi analisado, ele foi visto que seria enquadrado como infanticídio porque tem todos os elementos essenciais. E é interessante a gente ver que se, por exemplo, não fosse a mãe que estivesse nesse papel, não seria infanticídio. Se fosse outra pessoa, se a mãe não estivesse sobre o estado puerperal, não seria infanticídio. E se não fosse o recém-nascido, nascido, também não seria infanticídio. É o critério objetivo, né? É o objetivo. E é muito interessante ver como os detalhes do crime ele importam para a tipificação dele. Sim, os elementares que caracterizam, né? Exatamente. Inclusive, isso foi feito, né? Indução do erro de tipo. Porque tentaram classificar como homicídio qualificado, porque não teve essa análise muito aprofundada sobre o estado que a mãe se encontrava psicologicamente. Porque, infelizmente, nesse processo aqui, a todo tempo, o Ministério Público tentou colocar que houve um ânimo necante por parte de Juliana, mas a gente vê, no final do caso, que não foi influência do ânimo necante, não foi a vontade de agir. Ela não estava consciente, ela não teve uma vontade plena, livre. Sim. Então não tem ânimo necante sem dolo, não tem como ser a vontade dela, homicídio qualificado. A vontade dela, na verdade, não é apenas ceifar a vida do filho, acabar com ela, ela queria acabar com aquele sofrimento. Mas aquele problema momentâneo ali, que naquele momento ela não conseguia interpretar como algo momentâneo que iria passar. Na cabeça dela, justamente pela ausência da consciência. Eu acho que esse erro de tipo foi tentado ser abordado nesse tópico, porque ela alegou que já só achou fogo no bebê depois que ele já estava morto, né? Então não teria o dolo nesse sentido. Ela acreditava que ele estava morto desde a hora que ele tampou a boca. Mas é isso. Só que como a necropsia afirmou que ele ainda estava vivo, como não atirou fogo,
aí sai totalmente desse quesito. Né? E a acusação aborda que o fato dela ter tocado fogo nele, achando que ele já estava morto, não afasta o dolo inicial dela ter tentado asfixiá-lo, que era algo que em todo o depoimento ela reforçava, que ela asfixiou, que ela queria acabar com aquele sofrimento. E através do próprio depoimento dela, a gente consegue entender que ela não estava de fato no seu Sim, estado sim. normal, no estado consciente. E é por isso, Então, é por isso que as penas aplicadas também são muito mais brandas, né, do que o homicídio em si. Sim. Porque leva em consideração que a autora ela não estava no seu estado normal, né? Ela não tinha consciência do ato ilícito que ela estava cometendo. Isso me desperta uma visão muito grande, porque hoje tudo se faz diante das câmeras, né? Hoje tudo se viraliza, hoje tudo a sociedade tem que julgar antes mesmo de chegar a ser acusada. A pessoa, ela já é condenada. Então, numa situação dessa, que a gente vê uma mãe, uma história que sai no jornal de uma mãe que tenta matar um recém-nascido, e após tentar matar o recém-nascido, ela pega, guarda essa criança no guarda-roupa por 9 dias, a gente já começa a fazer vários juízos de valor. E aí fala assim, ela é uma criminosa, ela é isso, ela é aquilo, porque quando a gente não tem o conhecimento e o entendimento da lei. E isso é muito... há uma influência, de uma certa forma, nos julgamentos. O judiciário, ele se influencia por esse apelo social, por essa comoção social, de vingança. E a vingança qual é? Que seja uma pena máxima para essa mulher. Só que a gente tem que entender também que, por isso que o caso de infanticídio, a pena é menor, porque a pessoa não tinha consciência. Então, uma pessoa com consciência não vai guardar um corpo por 9 dias com 2 filhos, dois filhos dentro de casa. Então, quando você pega esse ponto aí que me pega o infanticídio, aí você dá para entender, porque ela vai ter uma pena, porque ela cometeu um crime, mas realmente tem que ser menor. Eu acho que isso nasce muito também da ignorância das pessoas, né? Ninguém tem noção de como isso é tão normal, comum na sociedade. É porque a gente não, se a gente for parar para analisar, a gente não vê tantos casos na mídia sobre essa situação. Porque a gente vê só homicídio, não sei quem, não sei quem, mais os casos mesmos de pessoas que acabam sendo estamos justificados, não tem. É tanto que eu fui pesquisar sobre essa situação de números referentes a casos subnotificados sobre questão de crimes cometidos por pessoas que estavam sob estado corporal e não tem um resultado atualizado. O último resultado que eu achei foi de 2019, que também não era um resultado fidedigno. A gente só vê casos apartados. Recentemente mesmo teve uma moça que ela teve um bebê, passou por tudo isso, filho de 1 mês, ela contou no depoimento dela que ela ouvia vozes pedindo para poder tirar a vida do filho dela. E ela atirou a criança dentro do rio, né? E depois que ela tirou a criança dentro do rio, ela disse que se arrependeu e tentou resgatá-la, mas ela não conseguiu mais. Então, é uma cadeia, como a gente já falou aqui hoje, né? Não tem uma rede de apoio, seja da família, seja do Estado, não tem nada. E também as situações que a pessoa vive, que acaba de ser... Eu acho que, na verdade, muitos casos não chegam a ser enquadrados como infanticídio. A gente vê que no caso de Juliana, até o crime ser desclassificado de homicídio qualificado e ser classificado como infanticídio, houve um longo período que, infelizmente, poderia ser julgado como homicídio qualificado, e a história dessa mulher tem um enredo totalmente diferente. Exatamente. E aí está a importância de nós, como futuros juristas, futuros membros do judiciário, a gente não analisar somente a lei fria. Sim, não é somente abrir o Código Penal, olhar os fatos e enquadrar naquela lei. Não é somente isso. Nós temos que ter um olhar mais humano, nós temos que ter um olhar mais social referente àquela situação. Porque por trás dos fatos, quem cometeu é uma pessoa e cada pessoa carrega uma bagagem, carrega justificativas para chegar naquele fim, que é o caso de Juliana. Ela não tinha rede de apoio, ela se via sozinha, ela tinha medo do julgamento da família, dos vizinhos, e tudo isso altera, para além do estado corporal, altera a nossa psique. Sim. Né? E até porque, como você falou, como ele falou também mais cedo, será que essa história não seria diferente se ela tivesse apoio do Estado? Sim. Se tivesse mais, iniciativas para acolher mulheres que precisam
desse cuidado a mais, porque a gravidez em si, ela já é um estado muito, muito, muito delicado, porque é uma mudança muito grande de hormônio. Imagine você nessas condições, né? Sim. Você passando por tudo isso sozinha, sem condições financeiras para pagar um psicólogo, porque E pesa mais para a pessoa econômica. Exatamente. Porque quando você tem condições, Sim. você tem uma rede de apoio que mais você paga. É tanto que a gente nem vê casos Então, de situações como exatamente. essas de pessoas que têm uma determinada fonte de renda, Isso. vamos dizer assim, mais Então, acessível do que Por outras, isso né? que eu acho que o Estado ia muito omisso também em relação a isso. Porque se houvessem políticas públicas para acolher essas mulheres, muitos casos como esse poderiam ter sido evitados. Sim. É porque, na verdade, o crime de infanticídio ele traz à tona diversas outras falhas, né? De diversas outras áreas, seja na questão da constituição familiar, na questão do Estado, da rede pública. Saúde da mulher. Mas eu acho que o legislador, de certa forma, levou isso em consideração no sentido da quantidade da pena, porque Sim, eu acho que essa questão da diferença da pena seja porque é na teoria da pena que fala que a pena deve ser eficaz. Sim. E eu acho que só o fato de quando essa mulher voltar à consciência e ela ter noção de que ela matou o próprio filho já é pena suficiente. Então a pena ela tem que ser eficaz, de acordo com a teoria das penas. Então de 2 a 6 anos já é um tempo suficiente. E ele pode ser também regime inicial aberto ou semiaberto. Sim, ou tem a questão das restritivas, né? Pode E por ser isso- restritivo E por isso de também existe a questão do perdão judicial, né? Sim. E existem Que também cabe casos no infanticídio. que houve o infanticídio e às vezes ali o juiz, né, aplica o perdão judicial justamente por reconhecer que aquela mãe, não vai voltar nas suas condições psíquicas normais, ela já vai sofrer com a perda de um filho. Então, como o nosso vai pagar essa vida inteira, isso. exatamente, uma aplicação da pena não tem que ser apenas punitivista, então existe aí essa questão do Ela tem que perdão ser o caráter da judicial. pessoa se arrepender de fato do crime, né? Isso, exatamente. Durante esse trabalho de pesquisa da gente, eu conversei com diversas mulheres, eu sou mãe, Camila também é mãe, e a gente vê como cada gestação, cada parto traz uma sensação diferente pra gente. Uma mulher pode ter 10 filhos, cada parto, cada gestação, ela pode ter fatores que influenciam no pós-parto dela, que influenciam. Ou não, ela pode ter várias gestações, ok, massa, beleza, mas quando você vê que a maioria dessas mulheres que cometem infanticídio, elas são de baixa renda, elas são mulheres da comunidade, elas são mulheres que não têm uma boa condição socioeconômica, mas não deixando de lado, porque às vezes o que acontece lá na sociedade, na elite, né, é o que essa mulher tem uma rede de apoio, ela pode até não querer o filho, tem uma rejeição, tem uma depressão pós-parto, não quer que ela tocar no filho, mas vai ter alguém que toque, vai ter alguém que cuide, vai ter alguém que faça. E essa mulher conseguir esconder a gravidez, porque a gente não tem aí o tempo de gestação dela, mas ela conseguir esconder essa gravidez da sociedade, da família, mostra que ela não tinha saído de alguém. Demonstra o quão isolada ela se encontrava, né? É tanto que a única pessoa que foi visitá-la, né, em casa foi apenas o irmão dela. Então Fica muito claro também, claro né? como foi essa Bateu na visita, porta. bateu na porta, foi. Então, você percebeu que ela era uma pessoa sozinha. Isolada, né? Isso, isolada. E também, assim, a gente não teve acesso ao caso concreto todo, mas dá pra entender também que ela era uma mãe solo, né? Porque Sim. o marido nem citou o marido no processo. Então, a gente não sabe como foi. Se foi uma gravidez desejada, se foi uma gravidez indesejada. Então, tudo isso é fator, né, para que ela desenvolvesse o estado corporal e que também acontecesse o que aconteceu, né? Ela ter tentado a vida do filho, né? Infelizmente. Né? Mais ou menos considerações. Não, eu acho que a gente discorreu muito bem para poder entender o infanticídio, né? E separar ele do caso de homicídio, A né? gente já conseguiu saber. Separar ele do caso de homicídio porque que envolve situações muito delicadas. Muito delicadas, que cada mulher vai ter sua história pessoal, ainda que não tenha cometido um infanticídio, mas vai ter sua história pessoal de vida e como ela lidou com a gravidez, lidou com a gestação, lidou com o pós-parto, o que a gente chama de quarentena, que as nossas mães têm cuidado. Cuidado, não, ela está na quarentena, então ela não pode sofrer determinadas coisas. E que a gente talvez não tivesse consciência antes. E agora a gente estudando e conhecendo como as leis funcionam e também como funciona a questão físico-química
do nosso organismo, né? A gente entende porque os antigos têm aquele cuidado com a mulher na quarentena, né? E acho muito, muito interessante para poder classificar. E a gente até tem um olhar diferente com essas mulheres, um cuidado melhor em relação a essas mulheres, né? Por fim, esse foi o nosso videocast, que falamos sobre o crime de infanticídio, que é um crime contra a vida, e nós finalizamos por aqui. Gostei da contribuição de todos, foi uma mesa redonda, um bate-papo muito enriquecedor e que com certeza a partir daqui nós não vamos mais olhar para o Código Penal como olhávamos antes. A partir daqui a nossa visão muda. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.